O Hugo já deu nota. Olha, a Bola Maria é um dos podcasts da Renascença que lançámos à volta do futebol feminino. Foi um grande tema da segunda conferência, da última conferência, onde falámos de talento, ética e igualdade, e onde trouxemos aqui várias personalidades do futebol feminino. Um tema que não abandonamos e, por isso, trazemos aqui nesta emissão especial deste podcast em palco, como há pouco foi dito, a Sofia Teles, diretora de futebol feminino da Federação Portuguesa de Futebol, a quem peço para chegar aqui ao palco para a nossa conversa. Obrigado pela presença. E também Rita Fontemanha, jogadora do Sporting, que se vai sentar aqui nesta cadeira, numa conversa com a minha colega Inês Braga Sampaio. Ora, muito boa tarde, ou bom dia ainda não chegámos à hora do almoço. Sofia e Rita, muito obrigada por cá estarem e obrigada a todos por estarem aqui na Conferência Bola Branca, mais uma edição de sucesso por parte da Renascença. Este é um episódio especial do Olha a Bola Maria, o podcast de futebol feminino da Renascença, e por isso, e porque estamos num tempo em que o nosso tema é novos ciclos do desporto, entro aqui já a pé juntos sobre a Sofia, diretora para o futebol feminino da Federação, e pergunto que novo ciclo é este no futebol feminino? Eu acho que, bem, antes de mais, obrigada pelo convite para estarmos aqui hoje. É um tema que a nós nos diz muito, obviamente. E eu acho que neste momento nós estamos num momento de viragem do futebol feminino em Portugal. É público e o Presidente já o referiu várias vezes que um dos objetivos desta nova direção é apostarmos no futebol feminino, na afirmação do futebol feminino. Temos objetivos, temos metas que queremos atingir e sabemos que só o podemos fazer se envolvermos todos os nossos parceiros, as associações, os clubes, as jogadoras, os demais sócios da Federação. E, portanto, eu acho que é um momento de viragem, de mudança, de crescimento, porque o futebol feminino não foi um fogacho que agora se apaga, é algo que vai continuar e que nós queremos que cresça ainda mais. Aquilo que foi conseguido e foi conquistado pelas jogadoras e pelos clubes nos últimos anos permite-nos acreditar que temos futuro, que queremos chegar mais longe e para nós esse é o grande objetivo. E temos aqui alguma novidade já que nos possam adiantar sobre este novo ciclo? Ainda não, nós estamos a trabalhar agora num plano estratégico para o futebol feminino, queremos apresentá-lo assim que esteja pronto. Iremos ouvir os nossos parceiros, obviamente, porque eu acho que é muito, muito importante envolvê-los. A realidade do futebol feminino não é igual à do masculino. Nós, neste momento, em termos de praticantes, para termos uma ideia, só de praticantes de futebol feminino temos à volta de 14 mil praticantes, de todas as faixas etárias, e se compararmos com os outros países da Europa, é um número bastante reduzido, o que significa que as jogadoras que atuam não só em Portugal, mas também no estrangeiro, portuguesas, têm feito nos últimos anos, e os treinadores, obviamente, e os clubes, têm feito um trabalho inexcedível para conseguirmos atingir os patamares que atingimos, quer a nível de seleção, quer a nível de clubes, e quando falo de clubes falo em termos da competitividade da nossa liga, mas também naquilo que têm sido os resultados que os nossos clubes têm tido, por exemplo, nas provas europeias. E com isso vamos regressar um pouco ao passado para falar aqui com a Rita, porque esteve em Boa Vista, esteve no Atlético de Madrid, ganhou a Taça da Rainha até, e regressou depois a Portugal com a entrada dos clubes da Primeira Liga Masculina na altura no futebol feminino. 2010, 2016, agora 2025, são 15 anos. Como é que o futebol feminino evoluiu, da perspectiva do meu futebolista, evoluiu nestes 15 anos e mais ainda nestes últimos 9? Como é que foi assistir a todas estas alterações à volta? Antes de mais, bom dia também a toda a gente que está aqui e obrigada também pelo convite. Não há comparação sequer possível em falarmos no futebol feminino há 15 anos atrás e até mesmo há 9 anos atrás para aquilo que é o futebol feminino ao dia de hoje. Obviamente que é uma contribuição muito forte daquilo que são os clubes e os grandes clubes, esta entrada de clubes como o Sporting, como o Braga, como o Benfica e agora também o Futebol Clube do Porto, traz uma nova realidade ao futebol feminino e traz também um novo mundo de oportunidades, que eu acho que era muito isso que também faltava para a mulher, que era oportunidades semelhantes àquilo que podemos olhar para o futebol masculino e
na mesma medida em que diz também a Sofia, nós temos que perceber que futebol é futebol efetivamente, mas o futebol masculino não é igual ao futebol feminino e não deve ser tratado como tal, no sentido em que há lacunas e há gaps que existem neste momento no futebol feminino que não são iguais às que existem no futebol masculino, e é importante nós também percebermos isso e atuarmos também em conformidade com isso. Se eu voltar aos meus tempos de Boa Vista, onde treinava se calhar 2 vezes por semana, às 9h30 da noite, em meio campo, às vezes sem luz, sem balneários, e ao dia de hoje tudo aquilo que eu tenho no Sporting, estamos a falar de uma diferença muito grande. E mesmo quando eu fui para a Espanha, eu fui em busca de novas oportunidades e em busca do maior profissionalismo daquilo que era o futebol feminino. Conseguiu, efetivamente, e ainda assim está muito aquém, ou estava muito aquém na altura daquilo que eu tenho ao dia de hoje no Sporting, e aquilo que clubes como o Sporting podem proporcionar às suas jogadoras, e portanto a diferença é abismal e as novas gerações vão usufruir muito disso. Não passaram por aquilo que eu e outras jogadoras passamos, por outro lado vão conhecer esta nova realidade do futebol feminino. E Sofia, nesta nova realidade do futebol feminino, como é que se atacam essas carências e esses gaps de que a Rita estava a falar e que ainda existem também? Sim, eu por acaso ia pegar nas palavras da Rita, que eu acho que há algo que a Rita salientou que é fundamental nós termos consciência, que é a acessibilidade e a oportunidade. A verdade é que não há muito tempo havia muito poucos clubes que abriam as portas às raparigas para jogar. Neste momento são cada vez mais, felizmente. O nosso objetivo é que sejam todos ou praticamente todos. Porquê? Porque só assim é que nós conseguimos garantir que mais raparigas podem jogar, que se calhar mais mulheres podem ser treinadoras, que se calhar mais mulheres podem ser dirigentes, que se calhar trazemos mais árbitras. E eu acho que é muito importante nós darmos oportunidade às raparigas de poderem fazer aquilo que elas mais gostam. E tem que ser algo que é acessível, não é legítimo que uma rapariga que queira jogar futebol, os pais tenham que fazer 50, 60, 100 quilómetros todos os dias, ou uma vez por semana, ou 3 vezes por semana, ou o que for, para elas poderem treinar. Tem que ser perto. Se nós olharmos à nossa volta, no caso masculino, praticamente qualquer rapaz que queira jogar futebol, perto de sua casa, terá sempre um clube para jogar. Se olharmos para as raparigas, não é assim. Nem todos os clubes oferecem isto. E, portanto, acho que é importante abrirmos as portas para que elas possam jogar. E a verdade é que nós temos cada vez mais raparigas a querer jogar. Mais uma vez, fruto daquilo que os clubes têm feito, daquilo que têm conseguido trazer. E a verdade é que quando Benfica e Braga, e depois o Benfica, Sporting e Braga, e depois o Benfica, e agora o Porto, a verdade é que nós sentimos que nestes momentos, quando temos clubes de maior dimensão, naturalmente que eles conseguem catapultar mais a visibilidade, conseguem trazer mais atenção sobre o futebol feminino e conseguimos ter mais raparigas a praticar. E a juntar a isto, sempre que a nossa seleção se encontra em momentos de grandes competições, e felizmente temos conseguido apurar-nos para isso, há momentos da época em que nós conseguimos chamar a atenção para o futebol feminino e vemos sempre picos de maior procura de raparigas pelo jogo. E acho que é muito importante estarmos todos cientes disto. O futebol feminino é por onde nós podemos crescer, é onde nós ainda não temos a oferta suficiente, nem as atletas suficientes, mas que queremos que elas tenham essa oportunidade de poderem jogar. E como é que isso se faz, proporcionar essas oportunidades? Eu acho que isso tem que ser um trabalho muito próximo primeiro com as nossas associações, porque são elas que estão mais perto do terreno. E eu vim de uma associação distrital, estive também num clube, e sei muito bem aquilo que é o trabalho que as associações fazem, muitas vezes perto dos clubes de menor dimensão, mas que são essenciais para que rapazes e raparigas possam jogar, para que tenham condições, as melhores condições, para se iniciarem na prática, para continuarem a sua prática. E, portanto, tem que ser este trabalho muito perto com as nossas associações. E Rita, lá está, a propósito da entrada do Sporting, do Braga, do Benfica e agora do Porto, estando no Sporting, também vês de dentro para fora esse impacto sobre a realidade nacional? Sim, eu vejo com muito bons olhos. Aliás, eu fiquei muito contente quando soube que o Porto de facto ia entrar e ia investir, porque isto, da mesma forma que diz a Sofia, isto catapulta o futebol feminino para outra dimensão. Nós pudemos observar de facto no primeiro jogo feminino
que o Porto, onde abriu o Estádio do Dragão, onde estavam mais de 30 mil pessoas e para nós, enquanto futebol feminino e para mim que estou a passar por este crescimento todo, e eu acho que é uma geração que eu não mudaria, ou seja, por um lado eu penso assim, as novas gerações têm muita sorte porque vão poder usufruir de condições que eu não tive a oportunidade, mesmo a nível financeiro. No entanto, aquilo que a minha geração também está a fazer é extraordinário, e ver a evolução que o futebol feminino tem e ver, mesmo estando num clube que é o Sporting Clube de Portugal, ver aquilo que aconteceu, por exemplo, no Estádio do Dragão, a todas nós, enquanto jogadoras, enche-nos de orgulho. Aliás, nós na altura até fizemos partilhas sobre isso, porque de facto é essa evolução que nós queremos ver, e eu, enquanto jogadora, procuro também que o futebol feminino tenha pernas para crescer e deixar também um bocadinho isso, porque a nossa geração deixa um bocadinho também esse legado, é dar oportunidades para isto continuar de facto a crescer. Portanto, tanto de dentro para fora nós temos essa capacidade de ver. É muito importante aquilo que a Sofia refere, que nós temos que envolver as pessoas, temos que tentar ao máximo que as associações criem mundos de oportunidades para que as raparigas possam jogar. Eu, na altura, não comecei a jogar aos 12 anos é muito tarde para aquilo que é a realidade, mas comecei a jogar aos 12 porque não tinha, de facto, onde jogar futebol feminino, e, portanto, ainda bem que hoje elas têm outras oportunidades, mas precisamos de continuar. 14 mil é um bom número, mas não é um número ainda suficiente para nós podermos ter qualidade e quantidade. Sim. A Rita referiu também aqui uma coisa muito importante, que é termos consciência de onde é que nós vimos. E eu acho que no futebol feminino toda a gente tem muita consciência de onde é que viemos, aonde é que estamos, para onde é que queremos ir, mas também temos a consciência de que para fazer isto nós não nos podemos nunca esquecer de onde é que viemos. E por isso eu achei muito engraçado quando a Rita diz: eu não trocava por nada aquilo que eu passei e aquilo que eu fui vendo, porque acho que estas gerações de facto são muito felizes e ricas porque têm umas oportunidades que até agora ninguém teve para jogar futebol desde muito pequeninas, com as condições todas, mas de facto não nos esquecermos de onde é que veio o futebol feminino é muito importante. Aliás, a Rita, como média, já está habituada também a levar a bola às avançadas para que elas marquem gol e que agora no futuro as novas gerações também façam coisas mais. Sim, é muito no seguimento também daquilo que a Sofia diz, porque, por exemplo, eu estive naquela primeira seleção em 2012 que se apura pela primeira vez para um europeu, e isso fica na história. Agora, obviamente que elas vão ter mais oportunidades, vão a mais europeus, mas não troco o facto de poder dizer que fazia parte daquela geração que se calhar treinava 2 vezes por semana, não tinha grandes condições, não tinha capacidades para fazer 4 jogos em 10 dias, mas ainda assim estivemos lá, fizemos e Foram à acabámos. meia-final? Exatamente, Foram à fomos a uma meia-final. meia-final. Eu ia precisamente pegar por aí, porque lá está, a propósito da seleção também e da ambição de atingir novos patamares competitivos, isto passa também por aí, ou seja, em 2012 uma seleção que se apurou pela primeira vez para um europeu de formação, chegou às meias finais, passa por aí, ou seja, voltar a ter sucesso de baixo para cima. Eu acho que passa muito por aí. Nós temos olhado muito para aquilo que é o futebol de elite, não é? Para a Liga B para aí, para a seleção A, e está tudo bem, e nós temos que olhar muito para aí, porque são as nossas imagens de marca, é aí que nós conseguimos mobilizar clubes e jogadoras, mas ao mesmo tempo nós nunca nos podemos esquecer da formação. E nós temos que trabalhar muito, é algo que nós temos consciência, temos que trabalhar muito naquilo que é o processo formativo das nossas jogadoras, dos nossos treinadores, para termos mais qualidade. E para nós, enquanto federação, obviamente que é um objetivo termos as nossas seleções sempre que possível em fases finais. As sub-17 este ano infelizmente não se apuraram, mas temos as sub-19 que se conseguiram apurar agora para o europeu, que vão ter agora em junho, e portanto quanto mais vezes estas jogadoras forem expostas a este tipo de ambientes, a este tipo de realidades, a este tipo de exigência, porque apurar para um campeonato da Europa é muito difícil, é muito exigente. Quando estão lá é muito difícil e portanto quanto mais vezes estiverem lá, melhor preparadas elas estão para aquilo que é o percurso delas, a carreira delas no futuro, sem dúvida nenhuma. Isso também teve impacto no crescimento como futebolista, ter tido essa experiência. Claro que sim, porque nós
efetivamente, àquele momento, não sabíamos bem o que é que era a realidade do futebol feminino no resto da Europa, porque nós não íamos às competições, não fazíamos jogos amigáveis, portanto, aquilo que nós conhecíamos era aquilo que nós tínhamos. Foi um choque de realidade. Foi um choque de realidade, ou seja, quando nós jogámos, por exemplo, contra a Espanha nas meias finais, foi um jogo duríssimo e dificílimo, nós tivemos noção da realidade. Aliás, foi nesse ano que eu disse, eu quero sair de Portugal e quero jogar lá fora, porque percebi que, de facto, a forma como elas estavam preparadas para encarar um campeonato da Europa era bastante diferente daquelas que até então nós, enquanto jogadora portuguesa, tínhamos. E é muito importante nós conseguirmos, de facto, que as nossas jogadoras da formação cada vez tenham mais qualidade e cada vez sejam mais expostas a estes contextos, porque vão chegar mais preparadas também às equipas A's, e isto vai beneficiar o futebol feminino no geral. E já agora, porque também temos tido cada vez mais importação, entre aspas, de jogadoras estrangeiras, que também é verdade, ajudam ao aumentar do nível da Primeira Liga, mas como é que se protege a jogadora portuguesa nesse contexto? Nós temos, naquilo que são as competições nacionais, nós temos regras de número mínimo de jogadoras formadas localmente e, portanto, que até é um número bastante significativo quando nós comparamos com outros campeonatos europeus. Portanto, nesse aspecto, as nossas jogadoras portuguesas estão protegidas. Mas nós não nos podemos esquecer que, como eu referi inicialmente, nós temos 14 mil praticantes. Dessas 14 mil, não são todas séniores. Estamos a falar de todas as faixas etárias. E termos atletas com qualidade e quantidade suficiente para alimentarem as nossas equipas da Liga BPI, para tornarem o campeonato competitivo, para tornarem as nossas equipas mais competitivas. E agora 4 divisões. E com 4 divisões, com a reformulação que nós fizemos, mas sobretudo é muito importante para nós que as melhores jogadoras estejam nos melhores contextos, que nós conseguimos ter uma Liga BPI mais competitiva para todos, para preparar as equipas internamente para poderem competir externamente. Nós, felizmente, vamos ter esta época 3 equipas que podem participar em competições europeias e quanto melhor elas estiverem preparadas e o nível competitivo interno for mais forte, melhor elas estão para encontrar os desafios que têm lá fora. E a Rita tem essa experiência, também é bom exportá-las, por assim dizer, ou seja, proporcionar outros contextos competitivos, como Espanha, Inglaterra, etc. Para nós é bom que as nossas jogadoras queiram ficar cá porque elas são muito a nossa imagem de marca, estão nas seleções e depois se tiverem capacidade de estar nos nossos clubes, excelente. Mas também temos a consciência de que há mercados e há campeonatos europeus ou mundiais que têm neste momento outras condições que nós ainda não conseguimos dar aqui. E portanto para nós é importante que elas estejam num contexto que seja desafiante para elas, que consigam crescer, que nos possam trazer outras coisas depois para a nossa competição interna, para as nossas seleções. Portanto, neste momento eu acho que é importante que elas se sintam desafiadas. Se for cá, ótimo. Se encontrarem o desafio lá fora, estamos cá para as apoiar. E como ex-colega de algumas que já estão lá fora, por exemplo, a Andreia Jacinto, que está na Real Sociedade, a Tatiana Pinto, na Atlética de Madrid, sente-se isso? Sente-se essa evolução no momento em que passam para grandes clubes europeus ou para grandes ligas europeias? Sim, é muito também à semelhança daquilo que a Sofia refere, que é o importante é que elas se sintam desafiadas e se elas considerarem que para o seu crescimento pessoal e enquanto profissional passa por jogar lá fora, tudo ótimo. Obviamente que depois, quando regressam, também trazem outro tipo de experiências e já tivemos jogadoras, mesmo também no Sporting, que foram para fora e regressaram, e isso também ajuda o contexto. Exatamente, isso também ajuda o contexto, ajuda os próprios clubes a crescerem e aqui, no fundo, é daquilo que de facto faz sentido para a jogadora num determinado momento da sua carreira, se elas acreditarem que ir para fora traz-lhes outras vantagens, eu acho que sim, acho que é importante e no fundo aquilo que nós queremos é o desenvolvimento da jogadora e obviamente que isso também vai trazer benefícios para aquilo que é o desenvolvimento da liga. E agora vamos acelerar para a seleção, precisamente, já falámos um bocadinho sobre isso. Começo pela Rita, já vimos a seleção no Mundial, 2 europeus, vamos agora para o terceiro. Qual é o próximo patamar para a seleção? Eu acho que a seleção já está num patamar bastante bom, porque primeiro é respeitada por todas as seleções, olha olhos nos olhos todas as seleções, não há, independentemente de termos tido um resultado menos positivo, faz parte do futebol, e quem cá anda como eu e como possivelmente todas as pessoas que estão aqui a assistir sabem perfeitamente que o futebol há dias e dias, portanto acontece. No entanto, a seleção tem a capacidade ao dia de hoje de competir de forma muito séria. Portanto, o objetivo aqui é
tal como a Sofia diz, ser sempre frequente, estar no Europeu, estar nos Mundiais e a partir daqui também aspirar a mais e a passar fases de grupo, olhos nos olhos com todas as seleções como tem feito até então, porque é um passo de cada vez. Como nós sabemos, de facto, não temos ainda praticantes suficientes para aumentar aquilo que é qualidade em quantidade, mas aquilo que nós temos feito já é um trabalho extraordinário, mas queremos mais. E do ponto de vista de dirigente, diretora para o futebol feminino, qual é o próximo patamar e qual é a fasquia para este Euro 2025? Antes do Euro, nós ainda temos a Liga das Nações, neste momento, que para nós é também um objetivo e, portanto, estamos focados nesse objetivo. O Euro teremos oportunidade depois de falar com as jogadoras e definirmos qual é que é o objetivo, mas E com para a o Liga grupo de das trabalho que Nações? nós temos um conjunto de jogadoras e equipa técnica e de staff muito ambicioso, com muita vontade de fazer aquilo que ainda não foi feito, de dar um passo sempre mais à frente e, portanto, é isso que podem contar da nossa parte. Vamos querer chegar o mais longe possível, sem dúvida nenhuma, sabendo obviamente aquilo que são as nossas limitações e sabendo que vamos competir contra seleções extremamente fortes, mas não vamos encolher-nos certamente. E o que ainda não foi feito no Europeu, concretamente, é a fase eliminar. Tentar fazer o que ainda não foi feito. Assim terminamos então este painel sobre futebol feminino, um episódio especial do Olha a Bola Maria. Obrigada à Sofia e à Rita pela sua presença e obrigada a todos que estiveram aqui a assistir. Obrigada. Obrigada.